Olá, meu caro aluno, meu caro vestibulando, simplesmente aí um curioso de literatura portuguesa do outro lado da tela. Eu sou o professor André e leciono a disciplina de literatura na oficina do estudante. Eu trago para você hoje mais uma aula sobre o classicismo português, movimento literário predominante no século XVI em Portugal, evidentemente, e que tem em Luís de Camões o seu poeta principal, tanto na expressão lírica, sentimental, quanto na expressão épica. E esse é o nosso assunto de hoje, o chamado Camões épico. Mas então, professor, existem dois Camões? Existe um Camões, mas existe um Camões que se subdivide em diferentes expressões e diferentes formas artísticas. Um deles, o Camões mais amoroso, platônico, sentimental. O outro, o Camões histórico, o Camões político, o Camões homérico. A gente vai tratar de tudo isso aqui. Mas por que o Camões político? Bom, Luís de Camões teve uma vida bastante conturbada e ao se reaproximar da figura real, encarnada em Dom Sebastião, talvez o mais famoso rei da história portuguesa, Camões dedica a ele aquela que é considerada por muitos a sua obra máxima e que é, sem dúvida, a sua única obra épica, o maravilhoso poema narrativo Os Lusíadas, que teve a sua primeira edição um pouco antes da morte do poeta, em 1572, sob autorização real. E o que vem a ser uma obra épica, tratando um pouquinho aí desse importante gênero literário. A obra épica representa o ápice narrativo de Camões. É no poema épico, também chamado epopeia, que Camões narra uma história grandiosa. Talvez por isso hoje em dia se aplique essa palavra para qualificar eventos importantes, heróicos, maravilhosos, protagonizados por alguém que representa mais do que uma única pessoa. Representa uma nação, uma gente, um povo, uma categoria coletiva muito maior. Épico, portanto, é narrativo e grandioso. Mas digamos que Camões não escreveu essa história exatamente sozinho. Para isso ele vai se basear, ele vai se escorar em toda a tradição da história portuguesa criada antes dele, portanto, até o século XVI, mas também em toda a tradição cultural europeia anterior, especialmente aquela que tem as suas matrizes na Grécia Antiga. Então a gente diz que Os Lusíadas é uma epopeia ou uma obra épica moderna de imitação. Mas essa palavra não é nenhuma depreciação, muito pelo contrário. A mímese ou imitação clássica era um procedimento bastante comum e desejado na poesia clássica no tempo de Camões. No caso, os Lusíadas têm na sua forma, na sua estrutura, mesmo na sua linguagem e maneira de narrar, muito daquilo que os gregos antigos praticavam. E dos gregos antigos se ressalta um nome na poesia: Homero, o presumível autor da Ilíada e da Odisseia, que são os dois poemas de fundação da literatura grega e, por que não dizer, da própria literatura ocidental, mesclando elementos lendários e históricos, numa narrativa absolutamente complexa e fundadora, uma aitia, uma verdadeira narrativa de fundação ou narrativa de origem. Então Camões vai encontrar nos chamados poemas de origem, nos poemas homéricos, a inspiração formal e até mesmo temática para compor a história dos portugueses, os Lusíadas, a nação navegadora tão grandiosa entre os séculos XV e XVI, cujo início de decadência Camões presenciou ainda em vida. Então, um primeiro ponto a se observar na obra épica de Camões é a sua inspiração em Homero, é a sua inspiração na Grécia Antiga. Então Camões vai buscar um modelo formal no qual se inspirar. Vai encontrar este modelo na poesia homérica, na Ilíada e na Odisseia, né? Nessas narrativas heróicas antigas que compõem toda uma mitologia do povo grego, digamos assim, no sentido geral. Camões vai tentar escorar uma espécie de mitologia portuguesa na construção temática e formal dos Lusíadas. Para a escrita dos Lusíadas, Camões vai se apoiar na medida nova
de origem italiana. Procura depois um outro vídeo nosso aqui no canal, Luiz de Camões, parte 1, em que nós falamos a respeito da adoção desse modelo italiano que Camões vai aproveitar na produção da sua obra-prima. O que vem a ser essa medida nova? É o uso do verso decassílabo. Camões então vai escrever todos os milhares de versos dos Lusíadas com 10 sílabas poéticas. E esses versos vão se estruturar em estrofes de 8, uma oitava real, com rimas regulares entre si. Então nós dizemos que existe, além do uso da medida nova, o da oitava rima. Como que é essa estrutura rítmica do poema? É muito simples, ou nem tanto. O primeiro verso de cada estrofe vai rimar com o terceiro e o quinto, enquanto o segundo vai rimar com o quarto e o sexto. O sétimo vai rimar com o oitavo. Então, primeiro com o terceiro e o quinto, segundo com o quarto e o sexto, sétimo com o oitavo. Numa espécie de estrutura que tem um nome curioso, AB, 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 CC. Sendo que cada uma dessas letrinhas aí é uma correspondência a um verso da estrofe. Isto será uma estrutura invariável, quer dizer, um verdadeiro artesanato verbal que o poeta vai consumar do início ao fim do texto. A narrativa em si leva em conta um herói simbólico. Quem vem a ser esse herói simbólico? O herói é uma representação pessoal do coletivo, do todo. Nos Lusíadas, Camões celebra o heroísmo, a coragem do povo português. Como representante máximo do povo português, Camões elege uma notável figura histórica que é Vasco da Gama, por conduzir a viagem da esquadra portuguesa ao Oriente em 1498. O que entra em pauta então aí, gente? Os Lusíadas não é apenas uma obra-prima do ponto de vista literário, mas é a realização artística de todo um projeto político do absolutismo português, que coloca na figura individual e simbólica de Vasco da Gama toda uma suposta coragem popular e coletiva do povo português, capitaneado por Vasco da Gama e representado na corte por um rei simbolicamente corajoso, Dom Sebastião, a quem Camões dirige a própria dedicatória do seu texto, claro, com uma pretensão política muito forte. Ainda em relação à estrutura formal do texto, os Lusíadas se dividem em 10 cantos, que é uma maneira poética de se chamarem aí os capítulos da obra. E dentro desses 10 cantos, nós temos a narrativa, pelo menos até o período de vida de Camões, ou um pouco anterior a ele, em que nós temos então a celebração simbólica do próprio povo português na figura de Vasco da Gama. Eu espero que você tenha apreciado aqui essa introdução geral à épica de Camões. Leia os Lusíadas, é uma leitura formadora, independentemente da sua cobrança em grandes exames vestibulares. E com relação aqui ao nosso canal, o que eu peço? Como sempre, a sua curtida. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, faça o seu comentário, deixe a sua pergunta se houver, que a gente vai responder com o maior prazer. Muito obrigado e até uma próxima.